que chamam Castilha Termal, que é uma rede 100% espanhola, tá? Então, uma rede chama Castilha, porque começou com os hotéis de Castilha e León, que é onde nós temos mais propriedades, inclusive. E por isso chama Castilha, só para vocês lembrarem. Termal, porque todas as propriedades têm águas termais, tá? Então, é bem legal para vocês sempre também lembrarem disso. Então, são propriedades históricas. Hoje, nós temos 5 propriedades no norte da Espanha. E chama Castilha porque começou na região de Castilha-León, né? E tem águas termais, por isso a palavra termal, tá bom? Então, são os pilares aí dos hotéis Castilha Termal. Vamos tentar aqui mover a tela. Bom, deu uma travada, deixa eu de novo compartilhar. Bom, nós somos uma representação, né, a Du, e nós temos vários clientes no portfólio. Então, contem com os nossos parceiros quando vocês tiverem pedidos para os nossos destinos. Não sei quem está aí que conhece a Du, se quiser escrever no chat, se nunca ouviu falar da gente, para a gente ter uma noção também. Mas nós temos esses DMCs aí, né, dentro do nosso portfólio, que é Caribbean Tours, com Cuba, México e República Dominicana, Cáucaso Travel, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Mores com Turquia, que é o primeiro DMC turco, mais antigo de todos, a Cita, com 30 escritórios próprios e 63 anos de história, a 88 Destinations, que quinta que vem tem um webinar de Arábia Saudita com hotéis convidados, vem a Red Merit e o pessoal do Desert Rock falar, o Merit tem 3 hotéis lá, 2 no Red Sea e um em Riyadh, que é a capital, e o Desert Rock também, que é um hotel que eu tive a honra de ficar, é realmente espetacular. Então, a gente vai fazer um webinar com alguns hotéis convidados, tá? E o Castilha Termal, a gente também vai ter um webinar com alguns hotéis convidados que dá para fazer um roteiro em breve, e aí a gente vai mandar mais informações, que é no produto que eu vou falar agora para vocês. Então, hoje, como eu disse, são 5 hotéis, aí tem as cidades mais próximas onde eles estão, né? Então, Castilha Termal Valbuena está a 1h40 mais ou menos de Madrid de carro, e ele está a 1 hora de Valladolid. Então, está ao norte aí da capital da Espanha. Brihuega, mais perto da capital, mais perto de Madrid, é 40 minutinhos somente. Esses dois são 5 estrelas, são Small Luxury Collection, são Serendipians, tá? Então, são hotéis espetaculares, e assim, tarifas começando a partir de 200 euros somente na alta temporada, que vai de abril a outubro, né? Como a gente sabe, hein? Na Europa, né? O Castilha Termal de Olmedo é um 4 estrelas, então obviamente a tarifa cai. E está também perto do Valbuena, ou seja, na região de Vinhos, aí, Ribeira del Duero, que a gente vai falar bastante no treinamento. O Burgo de Osma está mais ou menos umas 2 horas e pouquinho de Madrid, está em Soria, que é um pequeno povoado, com uma linda catedral gótica, e tem uma pegada gastronômica, tem algumas trilhas e também vinhos, e é o lugar onde nascem as trufas negras, né? Então a gente pode fazer caça às trufas, mas ela é mais forte no inverno. E Castilha Termal Solares está na Costa Cantábrica, a mais ou menos 1 horinha de Bilbao, 15 minutos de Santander, que é uma região linda, né? E também tem muitos restaurantes estrelados Michelin. Todo cliente da Du, nós criamos um hot site, que está aí para vocês, dunetwork.com.br/experiência, e o nome do cliente. Então, lá vocês, agentes, vão encontrar muitos materiais em português sempre, para ajudar vocês a vender mais e melhor os produtos da Du, tá? Aí, para vocês não ficarem com preguiça e animarem vocês depois a dar uma olhadinha no hot site quando terminar esse treinamento também, tá? Bom, agora sim vamos começar então o treinamento. Esse é o dono. Gente, o que é legal nos hotéis Castilha Termal? Além de a gente ficar falando de coisas técnicas aqui, vocês lembrarem que os hotéis Castilha Termal, eles realmente mudam os lugares onde eles estão. Como são hotéis históricos com águas termais, obviamente eles não estão em grandes cidades, não está em Valladolid mesmo, não está em Madrid, não está em Barcelona, não está na própria Bilbao, porque não vai ter águas termais brotando aí no meio de uma cidade grande, né? Obviamente não é o ideal. Então, eles também estão em edifícios históricos que estavam largados, e o dono, que é esse senhor, Roberto Garcia, foi lá, pegou os hotéis, restaurou os hotéis e, como ele gosta muito dessa questão de spa, hotéis refúgios, fez esses hotéis existirem. E, por exemplo, o Monastério de Valbuena, que é o nosso produto ouro, que mais a gente vende, ele está num lugar que só moram 200 pessoas na comunidade, que chama São Bernardo, tá?
Então, se não fosse o hotel, essas pessoas que moram nessa comunidade, ou em comunidades, né, em vilas ao redor, e pueblos, né, como se fala na Espanha ao redor, deixariam suas famílias, iriam embora para cidades grandes. Então, assim, são hotéis que mudam mesmo a história desses moradores, dessas pessoas, né, ao empregá-las. Então, isso é muito importante quando a gente vai comercializar, né, os hotéis Castilha Termal, a gente tem em mente também que a gente está falando de um produto que é sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só não usar plástico, que isso o Castilha Termal usa, ter uma outra placa solar. O Castilha Termal Valbuena realmente ele é super sustentável, tá em tudo. Mas também é o cuidado com as pessoas da região, que moram na região, né? Com o produtor local. Então, eles têm esse conceito do quilômetro zero, realmente comprar produtos para o café da manhã, para quase tudo do restaurante, realmente da zona, naquele quilômetro, né? Até 1 quilômetro de distância do hotel. Empregar pessoas também com essa mesma característica. Então, isso faz a diferença, tá bom? Então, tenham isso em mente e saibam que quando vocês estão oferecendo os hotéis Castilha Termal, vocês estão ajudando essas pessoas também, porque também não é só em países pobres que tem pessoas que de repente não vão ter trabalho. A Espanha tem um problema de desemprego há muitos anos, né? E elas passam, obviamente, suas dificuldades. Tudo bem que lá o governo realmente dá uma super ajuda, né? Quando, não sei se vocês sabem, eu morei na Espanha, você fica desempregado lá, você fica um ano ganhando auxílio-desemprego de 90% do seu último salário. Então, é obviamente diferente do Brasil, o auxílio às pessoas é muito maior, mas mesmo assim não é eterno e as pessoas precisam trabalhar, né? Bom, aí então, a gente tem a localização dos hotéis, tá? Então, são todos ao norte de Madrid hoje. A gente vai ter um hotel em Valência em breve, mas hoje os hotéis, por exemplo, que nós temos são esses. Então, o Monasterio de Valbuena, aqui está o desenho dele, bem bonitinho, que é um mosteiro do século XII, que a gente vai mostrar mais. O Castilha Termal Medo, também um edifício histórico, está do lado, está na mesma região, zona de vinho, que é a Ribeira del Duero, ou seja, o Douro espanhol. O Douro passa pelo Porto, né? Pela região do Douro, ali perto do Porto, e também ele e seus afluentes vão até a Espanha, tá bom? Então a gente vai visitar aqui o lado espanhol do Douro. Inclusive, nós temos um roteiro que sugere esse, né? Que a gente tem sugerido, que combina Espanha e Portugal no mesmo roteiro. O Castilha Termal Solares, também bem legal. Que é um hotel que está em Bilbao, como eu disse, é 1 hora de Bilbao, 15 minutinhos de Santander, que é um palacete estilo francês. Eu vou mostrar a imagem de todos eles, mas já estou adiantando, né? O Burgo de Osma, que está em Burgo de Osma, perto de Soria, a 10 minutinhos caminhando de Soria somente. E dá até para fazer uma parada vindo de La Rioja, no Burgo de Osma, se quiser, tá vendo? La Rioja é hoje a região de vinhos, uma das mais importantes do mundo. E eu vou mostrar nesse treinamento por quê. Porque a gente não entende os hotéis de La Rioja como concorrentes, mas sim como hotéis que vão complementar o roteiro de vocês, tá? Então a gente vai falar de um roteiro de vinhos aqui também. Ou seja, um bônus para vocês que estão no treinamento. É algo que ontem nós fizemos, tá? Esse adendo com o roteiro de vinhos. Só a gente vai fazer algo bem legal e vai trazer esse roteiro para vocês aí apresentarem para o seu cliente que ama vinhos, tá? Então, depois o Brihuega, que é um hotel, gente, o Brihuega, que ele está numa antiga fábrica de tecidos, que é uma planta circular, por isso que é redondinha aqui o desenho, vocês estão vendo nas fotos e nos vídeos. É uma coisa bem legal, por quê? Porque ele tem. Ele está pertíssimo de Madrid, ele está 40 minutinhos de Barajas, do aeroporto mesmo de Madrid. Então, esse hotel, gente, vocês encaixam em qualquer roteiro de Espanha. Por exemplo, se o cliente começa por Madrid, vai fazer outras coisas na Espanha, para não fechar de novo por Madrid, você pode fechar, por exemplo, com o Brihuega, né? E aí ele vai direto de lá para Barajas, por exemplo, tá bom? Então, bem legal. E o Valência, em breve, a gente vai ter hotel. Então, não estamos na Andaluzia, não estamos em Barcelona, não estamos na Galícia, mas não estamos em Ibiza, né? Mas estamos em lugares para descansar, para relaxar, para dormir bem, no silêncio, para fazer experiências diferentes ao redor dos hotéis, em povoados pequenininhos também, lindos, com patrimônio da Unesco não tão conhecidos. Perfeito, portanto, para fly and drive, ou, obviamente, se o cliente quiser também motorista, e até de trem com Uber, né? Que, na verdade, lá tem, além do Uber, tem o Bolt, que é um outro aplicativo, né, na Espanha bem famoso, tem na Geórgia também.
em outros países, então tem esses dois aplicativos, então dá para vocês super também se moverem assim, né? Se o cliente quiser beber à vontade, se o casal, por exemplo, os dois beberem, né? Não quiserem fazer uma rotação, então também é possível de fazer, combinar trem e Uber, por exemplo, né? Então aqui está o primeiro hotel, como eu disse, a Serendípias também Small Luxury, que é o Castilha Termal Monastério de Valbuena, né? Que está em Castilha-León. Monastério de Valbuena é um antigo mosteiro do século XII, são apenas 79 quartos, e como eu disse, está na Ribeira do Douro, espanhol. Gente, o claustro é belíssimo do hotel, muito bem restaurado, aqui os afrescos, ó, inclusive, tá? Então, aqui moravam monges, né? Produz seu próprio vinho, tem um vinhedo, claro, no hotel também, uma adega, né? Então dá para fazer degustação de vinhos e tudo mais. Eu vou falar das atividades possíveis também no hotel. Essa foto do lobby, 79 quartos com o paredes originais do mosteiro do século XII, tá? Muito legal. Como eu falei, o café da manhã é bem espanhol, usa essa questão do quilômetro zero, mas é bem espanhol, do jeito que o brasileiro gosta. Então tem frutas, tem muitos embutidos espanhóis, obviamente uma boa porção à la carte, as tortillas, né? Enfim, sucos frescos, muito gostoso, aí se toma o café da manhã. O restaurante Converso também, do mesmo nome do vinho. Converso eram as pessoas que antigamente, no século XII, XIII, ajudavam os monges aí na produção dos vinhos já, e também, claro, para plantar a comida em si para os monges, né? Então, eles chamavam conversos, e aí eles vinham trabalhar em troca de abrigo naquela época, invasões árabes, né? Era um período tumultuado da história espanhola, e ficar ali no mosteiro era um lugar de estar de boa, porque eles não se envolviam nos conflitos, né? Então, as pessoas mais humildes trabalhavam ali para os monges em troca de abrigo e comida mesmo. Então, conversos era o jeito que se chamavam essas pessoas, tá? As piscinas de água termais, né? Obviamente a gente tem uma piscina externa que se vê aqui, ó, que só abre no verão, né? Quando tá mais quente, claro. E as piscinas internas que podem ser utilizadas o ano inteiro com esses jatos, né? As sequências de jatos aqui também para relaxar. E tem uma experiência privada que é essa na Capela de São Pedro. Isso aqui não é uma capela real, uma réplica da capela que existe no próprio hotel, que é idêntica a essa, gente. Então aqui eles fizeram uma réplica daquela capela que o cliente pode visitar durante o dia. Inclusive, os espanhóis, gente, a parte pública do hotel, o claustro, ele é visitado, aberto à visitação pública, tá? Então, o cliente, obviamente, pode visitar. Tem uma igreja que funciona, dá até para fazer destination wedding, tá? Isso até é muito legal para isso. E a igreja funciona, tem missa todos os domingos, tá? Então, assim, é bem legal mesmo, assim, para quem é religioso também, o hotel. Dá para fazer eventos, tem salas, por exemplo, onde os monges comiam, que dá para fazer evento, a gente já fez vários eventos também, então, para quem faz mais, e tem sala de eventos também, tá? Num andar superior, ou seja, conforme a gente sobe o claustro, aí estão os quartos, os 70 quartos, né? E em 4 diferentes categorias. Então, aqui é uma réplica dessa capela que o cliente pode visitar livremente durante o dia. E aí, aqui ele contrata por 90 minutos para ficar sozinho com a sua família, o casal, né? Enfim, aqui ter a experiência das águas termais sozinho. Então, um espetáculo, né? Também pode-se participar. Tem um instituto que chama Idade dos Homens, que é o instituto responsável na Espanha por restauração de obras eclesiásticas, obviamente obras cristãs, católicas, né? Esse é um país super católico. E aí você pode visitar os artistas, né? Verdadeiros artistas, restauradores, trabalhando na restauração dessas obras que vêm de diferentes partes da Espanha e são ali restauradas. Tem um suplemento, claro, mas tudo isso o concierge do hotel pode organizar. Então, vocês pedem a CT operadora, por exemplo, né? E aí eles fazem agendam esse trabalho para quem tem interesse por arte, né? Claro que assim, não pode ser de final de semana, porque, obviamente, as pessoas de sábado e domingo não trabalham também na Espanha. Visita o jardim ecológico do hotel, as famosas galinhas negras de Castilha, que estão em perigo de extinção, porque elas são preguiçosinhas, põem pouco ovo. Então, é bem legal, tem várias galinhas negras lá, umas dezenas, umas 30 galinhas negras e galos, óbvio. E elas botam ovo muito de vez em quando, e os ovos que o cliente consome vêm das galinhas.
de vez em quando um ovo por semana, elas são mais preguiçosas, por isso mesmo estão em perigo de extinção, mas elas são todas negras, é bem bonito. Então, para criança também, os hotéis todos aceitam criança, tá? Aí você pode sobrevoar os vinhedos em balão também, que é bem bonito, né? Passear pela Ribeira del Duero, ou seja, pelas margens do Douro, com bicicleta, o hotel tem gratuitamente, caminhadas, tem várias trilhas ao redor do hotel, já fiquei nesse hotel, tá? Então também é possível fazer. E aqui um videozinho para vocês verem. Eu não sei se o sol vai estar saindo, mas mesmo se não tiver, não tem também muita importância. O restaurante do hotel, ele é estrelado, o chefe é premiado pela Guia Michelin, ele tem um menu degustação. São dois restaurantes, é o Gastrobar, que é um restaurante mais informal, né, aberto o dia inteiro para almoço e jantar, e o Converso, que é também só para o jantar, tá? E aí ele é um restaurante que tem um menu de degustação menor e maior, harmonizado com os vinhos aí da região, tá bom? Que Ribeira del Duero é uma região muito importante de vinhos da Espanha, é a segunda mais importante. A gente vai falar do roteiro que combina essas duas regiões. Já já, tá? Então fiquem até o final, que aí vocês vão aprender mais sobre os vinhos da Espanha, que também é um atrativo à parte, né? E o Castilha Termal Brihuega, nosso segundo hotel mais vendido, que tá, como eu falei, só 40 minutinhos aí de Madrid. Essa região de Laucária produz mel. E Brihuega, gente, é a Provence espanhola. Aqui é o lavandário, onde nascem as lavandas, brotam as lavandas, né? Florescem as lavandas em julho, principalmente. São do final de junho, julho, até início de agosto. Quem tiver a chance de ir a Brihuega, vale super a pena, é um super atrativo para os espanhóis também. Inclusive, em 2 finais de semana do mês de julho acontecem festivais de música e tal. E o pode visitar os campos de lavanda gratuitamente. Aí estão bem pertinho do hotel. E Brihuega é uma cidade bem pequenininha e o hotel Castilha Termal Brihuega é um atrativo turístico também. Está na placas da cidade de turismo, eu já fui lá também. Então, visitar Brihuega é visitar também um atrativo turístico, que é uma fábrica que os Bourbons, família real espanhola é Bourbon também, né? Construiu no século XVIII para incentivar realmente a economia de Guadalajara, e aí desativou-se depois essa fábrica. Então ela tem essa planta, né, circular, bem interessante. Também é um hotel 5 estrelas, né? Um hotel muito bonito. Esse é o lobby. 78 quartos, tem um jardim romântico francês aqui, estilo francesal, né? E é um hotel bem moderno por dentro, as paredes, obviamente, são originais, tudo é original, assim, né? Claro, mas com toque bem contemporâneo. Amo esse hotel, acho lindo essas janelas. É de novo para você relaxar, curtir o hotel, descansar. Se quiser fazer um passeio de bicicleta guiado pela cidade, é possível. Lembrando que o hotel tem concierge, então tudo isso vocês podem contratar diretamente com o hotel também. Aqui é onde acontece café da manhã, o restaurante do hotel, tá? Esse lugar chamado La Rotonda, porque ele é o coração do hotel, né? Ele é o círculo, você vê bem claramente aqui. Aqui o hotel tem a maior piscina de águas termais dos hotéis Castilha Termal e faz algumas atividades, como por exemplo, sessão de yoga, tem obviamente academia, que daí tem algumas atividades que vão acontecendo, que daí tem uma agenda que vai mudando. Os campos de lavanda, né, belíssimos, como eu já disse, caça às trufas o ano inteiro com cachorro, tá? É uma outra atividade possível de ser feita. E é isso, voltar para relaxar 2 a 3 noites, ótimo aqui já na saída e de cá, daqui já vai direto para Barajas, tá? E um videozinho para vocês verem.
Também esse hotel também começa a 200 euros, assim, a tarifa, tá, gente? Super bom na alta temporada. Por exemplo, o Cacilha Termal Valbuena, um hotel que concorre com ele, você já devem ter ouvido falar, porque ele tem mais tempo no mercado, é o Abadia Abadia Retuerta. É um hotel que custa 2 a 3 vezes mais, assim, a diária, tá? E é um 5 estrelas também, claro. Então, vocês têm uma alternativa muito mais em conta num edifício histórico do século XII, que é o Valbuena, né? E o Brihuega a gente não tem concorrente, realmente o Brihuega só tem ele, tá? Dúvida, vocês vão escrevendo aí no chatzinho, né? Deixa eu ver até se tem aqui alguma dúvida. Buenos dias aí, Maria Ângela, tudo bom, querido? Então, aqui o Olmedo, ele tá no mesmo lugar, mais ou menos, do Valbuena, então, do primeiro hotel, 82 quartos, e aqui a gente fala de um hotel 4 estrelas com uma tarifa mais acessível, né? Tá num antigo convento, tá? Então, aqui são as piscinas de águas termais, né? Ele tem também uma experiência privada, que é, de novo, uma réplica do que está próximo ao hotel. O Brihuega não tem nada antigo, assim, próximo ao hotel, então ele não tem uma réplica de nada, é só a piscina, que é a maior piscina privada de águas termais da Espanha, o que está no Brihuega, e a maior, obviamente, da rede Castilla Termal, e o Pátio Mudejar é uma experiência privada, um pátio, uma réplica de um pátio mourisco que está perto do hotel, que o cliente pode visitar se quiser, claro, pega o carro, dá uma paradinha lá e depois vem aqui nessa réplica com águas termais e aluga também aí, paga um extra, né, por 90 minutos, obviamente, como se fosse um spa, né? Faz essa contratação, eles põem champanhe, põem frutas, tá? E fica tranquilo e tranquilo aqui no Pátio Mudejar, tá? Então tem também, claro, vinho, é uma região de vinho, lógico, é a mesma região do Valbuena, então tem uma adega de vinhos, né? É uma região, Olmedo, né? A cidade de Olmedo, que crescem as pinhas, né? Então a gente também pode fazer caça às pinhas e se o cliente, né, tivesse essa curiosidade e harmonização também. E aqui o vídeo. A piscina externa também é de águas termais. É um hotel, sei lá, 150 euros, você sabe, super bom de preço, assim, né? O Castilla Termal Burgo de Osma já está numa antiga universidade, ele está em Burgo de Osma, então sempre o nome do hotel é a cidade, tá? Então é fácil aí também de vocês entenderem, né? E tá pertinho de Soria, 10 minutinhos de caminhada aqui do hotel, tá praticamente no centro de Soria, né? Então, uma antiga universidade, muito bonito o edifício, o claustro aí da universidade, né? Imagina estudar aí, gente, no passado, que legal. E é um hotel 4 estrelas também. A piscina de águas termais externa também é também é de águas termais. E águas termais têm princípios bons para o corpo, para algumas questões de saúde. Então, cada uma tem um benefício, cada lugar, assim. Se o cliente tiver interesse em saber, tiver questões pulmonares, artrite, essas coisas, a gente também, obviamente, pode falar mais sobre isso, mas aqui a ideia é falar mais do produto turístico mesmo, né? Aqui é a piscina do Burgo de Osma. E ele também tem uma réplica que chama São Baudélio, né? Que aqui você paga um extra bem baixo, e aí pode ter outras pessoas também juntos aqui nessa réplica. Então, chama São Baudélio também, que é uma antiga ermita, que também existe perto do hotel, tá bom? Aqui a gente pode caçar os nossos queridos cogumelos, você tem que fazer uma carteirinha lá, mas o próprio hotel faz para você ir com guia caçar os cogumelos, né? Quem quiser, e as trufas também, que aqui é só no inverno. E aqui também tem vinho na região.
Então, aqui o cliente que está vindo de La Rioja e quiser parar em algum lugar antes de chegar em Madrid ou antes de chegar em Brihuega, é possível parar no Burgo de Osma, tá? Porque ele está praticamente na reta embaixo de La Rioja, a 1 hora e pouquinho, duas, enfim, faz a parada e continua. E o último hotel que a gente vai falar é o Castilha Termal Solares, um hotel um pouquinho maior, são 113 quartos aqui, é um hotel 4 estrelas, né, também. Então, 5 estrelas é o Valbuena e o Brihuega, o resto é 4 estrelas, 100 e poucos euros a tarifa começando. Então, um hotel que ele tem um estilo provençal, bem diferente dos outros, né? Também com a sua piscina externa de águas termais e interna. Ele está em Cantábria, então aqui dá para fazer passeio de barco, visitar a fábrica de anchovas, né? 1 hora de Bilbao também, então dá para visitar Bilbao, Santander 15 minutinhos. Tem um parque aqui também, que é o Parque Europeu, agora esqueci exatamente o nome, mas enfim, ele está a oeste aqui do hotel, que também dá para visitar, mas assim, o parque é imenso, aí tem que dormir mesmo no parque, até umas 3 noites, quem quiser fazer, é para trilha, trilheira, montanha tal. Não é muito para o nosso público, geralmente, mas também é legal para quem tem essa perspectiva, e dá para ir para a França aqui, desde o norte também. É isso, Castilha Termal Solares. E agora eu vou falar do roteiro, tá? Tá agora a parte bem nova aí do treinamento, primeira vez que vocês estão vendo esse treinamento, feito então com muito carinho para a CT Operadora, para vocês. Então, assim, tem pedidos de Espanha, vamos oferecer os hotéis Castilha Termal, que são realmente espetaculares, tá? E preço muito bom, então excelente custo-benefício, num pedacinho da história com águas termais perto aí dos grandes centros, tá bom? Então, perfeito para Flying Drive. Mas a gente vai falar aqui hoje de vinhos agora, na sequência, num roteiro bem legal. Então, papel e caneta na mão aí. Vinhos, cultura, história, um roteiro sensorial e slow. Tá um roteiro bem legal, não é muito longo, são 10 noites. Ele vai cobrir Madrid, Ribeira del Duero, ou seja, o Douro espanhol, né? La Rioja e Brihuega, tá? Então, a gente vai fazer as duas principais regiões de vinho da Espanha. Vamos fazer a capital também, né? Obviamente, Madrid. E vamos fechar aí com Brihuega. E entre esses lugares, a gente vai fazer paradas em pontos históricos importantes da Espanha. Muitos que vocês já ouviram falar e outros nem tanto, tá bom? Então, roteiro perfeito para quem quer conhecer essas duas regiões de vinhas principais da Espanha, né? E ver essas cidadezinhas históricas e alguns lugares bem sensoriais aí para despertar os sentidos, né? Então, Madrid, 2 noites. Ribeira del Duero, onde está o Valbuena, 3 noites. A gente aqui vai fazer um roteiro de luxo, 5 estrelas dos hotéis. La Rioja, 3 noites. E Brihuega, 2 noites, tá? Aí, depois já de lá, direto para Barajas, 40 minutinhos de carro. Quando a gente vai para Istambul, é 1 hora até o de trânsito, né? Dependente do horário, no mínimo, até o aeroporto. Aqui são 40 minutinhos. Você não tem que terminar em Madrid. Se o cliente não quiser voltar a Madrid de novo, termina num lugar diferente, tá? Então, essa é a minha sugestão, que vocês em todo o roteiro ofereçam isso. Que Madrid as pessoas já foram, geralmente vão começar o roteiro por Madrid, né? Então, terminar o roteiro numa cidade diferente, num lugar diferente, no spa, bem tranquilo, é ótimo. Ou, claro, pode depois ir para Madrid também, no final, depois de Brihuega, né? Então, chegada 2 noites, eu vou trazer algumas atividades aqui de Madrid, cidade que eu morei 2 anos, tive a chance de morar e vou sempre, porque eu tenho familiares lá. Então, obviamente, tem o Prado, tem o Reina Sofia, que é o meu museu favorito, mas essa vez que eu fui a Madrid, visitei o Thyssen, que é o Thyssen é o nome de uma família na Espanha que fez esse museu há muitos anos, né, com as suas obras privadas e tal. Então, o Thyssen é muito legal, assim, também. Quem não visitou, tem exposições temporárias também bem legais. E o Thyssen tem
Você pode visitar de modo privado, tomar café da manhã lá dentro. Tem várias coisas legais que o Tice organiza, tá? Até tem o cartão da, que já veio para o Brasil falar sobre o Tice, eu conheci, enfim. Então, até se precisar de ajuda nesse sentido, o Tice também faz uma harmonização no mercado São Miguel, que é o principal mercado de Madrid, que até ficou em reforma há muitos anos, agora já está funcionando plenamente. É a harmonização de vinhos com obras de arte, uma coisa bem diferente, lá no mercado São Miguel, que é sempre bem cheio, né? Então tem umas mesas privadas, é bem pequenininho, acho que é uma experiência para no máximo 6 pessoas. Lá no mercado São Miguel, de jantar harmonizado com vinhos que tem a ver com as obras que o cliente viu de dia. Então é bem legal assim, a experiência. Aí almoço, por exemplo, o restaurante Maison, né? E à tarde caminhada na Gran Via. Então, algumas sugestões aí para um primeiro dia em Madrid. Eu, quando vou a Madrid, embora tenha morado lá, sempre tento ir em algum museu, de novo, mesmo que eu já tenha ido, e sempre passeio, claro, pela Gran Via, dou um pulinho no Mercado São Miguel. Tem os mercados mais rústicos lá, mas acho que não é para o nosso público, que eu acho até mais latino, né? Assim, restaurante peruano e tal. Mas acho que aí não é para o nosso público, o pessoal vai preferir realmente São Miguel, assim. Um show que eu danço flamenco há 12 anos, né? E esse ano, excepcionalmente, não estou dançando, mas enfim. Hoje, os melhores valores de flamenco, embora a origem venha da Andaluzia, que tem sangue gitano, né? As pessoas que dançam flamenco, no geral, elas são bem de família cigana, embora, claro, muitos são paios, são brancos, né? Não tem essa origem cigana hoje em dia. Mas, enfim, dos melhores bailaores, embora venha de Sevilha, de Granada, de Málaga, de Córdoba, os melhores bailaores estão em Madrid, ou seja, eles vão trabalhar em Madrid, porque é ali que se faz mais dinheiro mesmo, por ser a capital. E existem várias casas de show de dança flamenca em Sevilha e Granada, mas não são tão boas como o Corral de la Moreria. E as outras casas de Flamengo tem boas casas também em Madrid, mas o Corral de la Moreria é de longe o melhor, tá? Tá perto do Palácio Real de Almudena e tal, então assim é bem tranquilo de combinar no roteiro e é só à noite. Praticamente todos os dias tem show e jantar não é ruim, tá? É um bom nível gastronômico jantar lá. Então, se o cliente também quiser aproveitar e jantar, é possível e vai ter boa experiência no Corral de la Moreria. Tem que reservar com antecedência, que não é um lugar grande. E aí a gente vai sair de Madrid no dia 3, rumo ao Monastério de Valbuena. Se o cliente for direto, ele vai perder, vai gastar na estrada 1h50, mas é um caminho bem bonito, eu fiz esse caminho, tá? Se não, ele vai parar, por exemplo, em Segóvia, né? Ou no Escorial, tá? Deixa eu minimizar aqui. No Segóvia e Escorial, que são paradas muito interessantes, próximas aí a Madrid, né? E quebra essa viagem que não é longa. Para a gente que mora no Brasil, mora 50, passa rápido numa estrada bonita, com montanha, sem trânsito nenhum, gente. E eu saí no final de semana, esperava um pouquinho de trânsito, zero. 1 euro de pedágio, 90 cêntimos de pedágio só, gente, até o Valbuena. Então também não tem pedágio nenhum aí nessa região. Eu fiz de carro zero pedágio. Então são coisas, né, para vocês falarem para o cliente. Então, para no Escorial em Segóvia, almoço aí mesmo, né? No Escorial em Segóvia tem restaurantes. E aí chega no hotel, por exemplo, né, no Valbuena, tranquilamente, no início da noite aí, né? Aí, dependendo da época do ano, vai ter anoitecido ou não, que a Espanha tem dessas coisas. Se for de verão, 9 horas vai estar claro ainda, né, da noite. E janta no Gastrobar, que é o restaurante mais informal do hotel. Tem lanches e tem pratos também, até mexicano, enfim. É mais internacional. Toma um vinho e vai dormir aí, né? Gostoso, tranquilo, tranquila, né? E no dia seguinte, a nossa sugestão, se o tempo permitir, se o cliente gostar, fazer um sobrevoo do balão de vinhedo, sobre os vinhedos, ver o mosteiro de cima, é muito linda a região, né? Se tiver bom tempo, não chove muito no verão, na primavera, chove mais no outono e inverno, né? Na Espanha, então a tendência é que o cliente consiga fazer o sobrevoo sim. Claro que não é só chuva, tem a questão do vento também, tem que estar no intervalo, né? Mas aí tudo eles organizam para você, o próprio hotel. E ao redor do hotel tem trilhas sinalizadas, tá? Então dá para o cliente seguir as plaquinhas e sozinho fazer e pegar a bike do hotel, por que não? E
passear também, tem e-bikes, inclusive, né? E aqui depois, por exemplo, voltar para o hotel, se fez o balão, volta para o hotel depois do balão, pede o café no quarto, você pede no dia anterior, você coloca na porta do seu quarto, você seleciona os itens, só paga 18 euros a mais, eles servem o café no seu quarto. Então, para ter um café da manhã diferente aí dentro do seu quarto, por exemplo, se quiser, óbvio, né? Se não, toma café direto no hotel. E aí tem uma criancinha na bike para lembrar que todos os hotéis Castilha Termal aceitam crianças, como eu já falei, tá bom? E aí no outro dia, né? Desculpa, na sequência desse dia, ainda no dia 4, a gente vai sair para visitar, na parte da tarde, por exemplo, 2 adegas familiares para, de novo, incentivar a economia local, que é gratuita a visita, é pertinho do hotel, dá até para encaminhar se o cliente quiser, se não tem transfer. Não precisa nem de carro, que é grátis, o hotel organiza. Visitar essas adegas familiares bem interessantes, pequenininhas, perto do hotel, né? E depois, se quiser, 2 experiências que o cliente vai poder escolher na nossa sugestão. Ou fazer a experiência de ver o pessoal trabalhando aí, os artesãos, né? Restaurando os quadros eclesiásticos, quadros religiosos, como eu já falei, visitando o Instituto Edad de los Hombres, que a sede é no próprio Monastério de Valbuena, ou seja, no próprio hotel, ou reservar a sua experiência privada na Capela de São Pedro, 90 minutinhos, nas águas termais, só para você, para o seu amado ou amada, para sua família, 90 minutinhos, não é caro nem nada, e aí você fica de boa nessa réplica da Capela São Pedro. E à noite, jantar no restaurante cujo chefe é Estrela Michelin, que chama Converso, a mesma marca do vinho, no menu degustação, ou mais curto de 6 tempos, ou mais longo de 10, tá bom? No dia seguinte, tomamos café da manhã, ou no quarto, ou no restaurante, né? E vamos visitar algumas das melhores adegas aí da Espanha, que estão ali ao redor do hotel. Se quiser contratar um motorista para beber de boa, o hotel pode organizar também para vocês, tá bom? Isso. E tem um concierge também. E visitar um povoado próximo ao hotel, 10 minutinhos só, que chama Penafiel, que tem um lindo castelo e um lindo forte, tá? E umas ruazinhas bem pitorescas. Então, assim, falando das bodegas, das adegas da região, a gente tem históricas e modernas, né? Então, as mais históricas, que são as tradicionais, se destacam essas 3. A Vega Sicília é uma instituição mesmo, é uma das melhores bodegas de toda a Espanha, né? Então, assim, não organizam visitas, tá? Mas você ir lá e também comprar um vinho vale a pena, né? A Bodega Protos, que é uma das mais antigas, e ela é toda subterrânea, tem 2 quilômetros de tour, então ir lá conversar com, né, eles têm a visita organizada bonitinha, então você agenda, de preferência antes, pode ser com concierge, com DMC, o pessoal da CT Operadora pode organizar antes também, se o cliente quiser. E vai, visita, né, a adega. Se não, com o concierge no dia anterior também não é difícil de organizar. O Emília Moro também é outra bodega com histórica, tradicional, que tem também muitos rótulos premiados. Então, aqui são as 3 principais, né? 3, mas tem outras também. E falando de bodegas modernas, a gente vai ter a Solterra como sugestão, que eu vi no TripAdvisor ótimos comentários bem recentes também, que é uma casa rural, um cenário muito bonito, que a gente entra na casa para visitar, e aí a produção de vinhos, né, a foto. E o Júlio, que é um dos proprietários, explica todo o processo de degustação e tal, o processo de degustação, parece que ele é um cara super simpático, o pessoal elogia pra caramba ele, e toda a produção e os vinhos também premiados aqui dessa bodega, tá? Aí, no final do dia, a gente vai, depois de visitar 1, 2, 3 bodegas, aí depende um pouquinho do ritmo do cliente, né? Eu acho que eu recomendo 2 no máximo, né? Aí a gente vai para Penafiel, que está a 7 minutinhos, 10 minutinhos, enfim, do hotel só. Então, Serenópolis de Penafiel já está rapidinho no hotel, que tem uma fortificação do século XIV, do início do século XIV, né? E tem um castelo, igrejas, praças, conventos, é um povoado bem bonitinho, Penafiel também, um atrativo ali do redor, tá bom?
E aí, no dia 6, a gente vai, depois de 3 noites bem tranquilas, fazendo uma introdução aos vinhos aí da Espanha, visitando adegas modernas e antigas, curtindo bem o hotel, relaxando, dormindo até mais tarde se quiser acordar cedo, fazer o passeio de balão, caminhar, participar desse ateliê de restauração de obras antigas, ficar de boa, privado aí na piscina, na réplica do Castelo de São Pedro, que é uma experiência super imperdível, ou também ficar na piscina externa do Hotel de Águas Termais, ou a interna com jatos, fazendo um spa, conhecendo o Penafiel, e sair, depois de sair de Madrid, fazer parada em Segóia para o Escorial, que são 2 pontos muito lindos. Enfim, a gente vai para La Rioja, que é a principal cidade, a principal região de vinhos da Espanha, né? Então, são 3 horas mais ou menos pela estrada, um lindo percurso também desde Valbuena, e a gente vai chegar no famoso Marquês de Riscal, que é um hotel muito conhecido aqui no Brasil, né? Aqui é um hotel que vai custar 4 vezes mais que o Valbuena, então fica um equilíbrio legal, é tudo 5 estrelas, né? Mas fica um preço bacana. E aí a gente sugere já na chegada visitar as bodegas do Marquês de Riscal, que realmente foi eleito em 2024 a melhor do mundo, tá, gente? Então aí, não sei se vocês sabiam disso, mas é aí que está a melhor adega de vinhos do mundo em 2024, segundo várias aí titulações. Então, no dia seguinte, a gente vai dormir no hotel, de repente jantar no próprio hotel esse dia, a gente vai sugerir visitar outras adegas, né, como a 31 Muga ou CVNE, né, e explorar a Estação Enharo. A Estação Enharo é um bairro que tem esse nome, que tem a maior concentração de vinícolas centenárias do mundo. E a Bodega Erciego é uma outra opção lá. Então, explorar essas vinícolas, pegar dica com concierge, ou, claro, antes o cliente estudar bem as vinícolas, quem foi amante do vinho, decidir qual vai, já deixar tudo reservado também, né? E também, na sequência, a gente recomenda visitar o Museu Vivanco, que fala sobre vinhos da região, que vale super a pena, né? E à noite a gente dá a sugestão de 2 restaurantes, como Orígenes e o Los Canhos, por exemplo, que é estrelado Michelin. Aqui em La Rioja tem vários restaurantes estrela Michelin, tá? Então, aqui, aí dependendo do que o cliente quer comer, se quiser um restaurante Michelin, estrelado, Michelado, também, né? Tem opção, tá bom? Óbvio. E aí volta pro hotel, vamos criar um termo, né? Volta pro hotel, né? E dorme direitinho. Enfim, aí no dia seguinte, que já estamos no 8º dia, já está terminando esse roteiro de vinhos que eu quero fazer. Olha que fan trip bonita, hein? Se desse para fazer, né? De manhã, curti o hotel que eu marquei de riscar, um super hotel, né? Ele por fora é lindo, assim, é tudo modernoso, enfim, depois você joga no Google, quem não conhece. Mas é um hotel espetacular, então tem que fazer um spa, tem que curtir, tem que ficar, relaxar no hotel, né? Não pode também não ficar no hotel para nada. Então, de manhã no hotel e à tarde, saída para passeio a pé pelo centro histórico de Logronho, que é uma cidade muito bonita também, visitando os principais pontos da cidade, porque vocês estão perto de estar em Logronho, né? Então é bem tranquilo de visitar. E também, na sequência, visitar o Mosteiro de Usso e Susso, que aqui são 2 mosteiros patrimônio da Unesco, para fazer alguma coisa histórica também, mais histórica, né? E se você tiver a sorte de estar viajando, aí a dica para o teu cliente. Cliente que gosta de vinho, vá. Olha só, gente, viaje para essa região pegando 29 de junho, que daí você já vai cair em Brihuega na época das lavandas, que é em julho, que elas estão no top. 29 de junho, Brihuega na sequência desse hotel. Então, vocês vão participar, por exemplo, aí do Batalha de Vinho, que é batalha de vinho na rua mesmo, tipo um carnavalzão, tá calor pra caramba essa época do ano, né? Então, é um super atrativo de La Rioja, tá? Então, quem tem interesse, né? Então, visita as vilas medievais que chamam La Guardia, por exemplo, e depois participa da Batalha de Vinho, mas só acontece dia 29 de junho, tá? Então, é uma dica para quem estiver pensando em fazer um roteiro de vinhos e que for mais festeiro e tal, pegar essa data, né? Aí a gente vai sair de La Rioja no outro dia e vamos para Brihuega, 2h50, ou seja, de menos de 3 horas, tranquilo também, estrada sempre muito tranquila, sem pedágio. Mas a gente vai parar numa cidadezinha, em vez de ir direto, que seria 2h50, a gente vai parar mais ou menos depois de 1h30, 1h40, numa cidadezinha que chama Sigüenza, que é hoje, gente, um dos povoados
mais bonitos da Espanha, segundo o próprio pessoal do turismo da Espanha, tá? E ali você vai ter um tempo livre, vai almoçar, né? Por exemplo, em Sigüenza, e vai visitar a catedral, que é o principal atrativo, onde está a Anunciação del Greco, que é essa foto aí. Então, a arte, esse roteiro tem tudo, gente. Tem muito vinho, muita arte. Cidadezinhas pequenas, lindas, cidadezinhas maiores, atrativos no meio do caminho, né? Muito sabor, lavanda, tem de tudo esse roteiro. E a gente vai chegar em Brihuega, 40 minutinhos só de Sigüenza, então já tranquilo. E aí a gente sugere jantar no restaurante do hotel mesmo, La Rotonda, esse dia, né? Porque vai ter um dia de estrada, vai ter parada de Sigüenza, vai ser um dia um pouquinho mais cansativo, mas lindo, né? Culturalmente também. No dia seguinte, desperte sem pressa, toma o café da manhã de novo no quarto, se você quiser. Faça uma aula de yoga, que o hotel costuma, de novo, o calendário dele é mutante, né? É cambiante, mas ele costuma oferecer aula de yoga. É lindo, aproveite o jardins da propriedade, caminhe nos jardins, é uma propriedade pequena, não é grande, né? Então curta aí amanhã com calma no Brihuega, lembrando que é um roteiro slow, né? Depois, sugestão, contratar com o concierge do hotel um passeio guiado de bike, né? Ou caminhando mesmo, pelo pequeno povoado para conhecer mais a história. É uma cidade bem pequenininha, tem um vestígio de uma muralha moura, tem igrejas charmosas, a cidade é toda amuralhada, é um cemitério, enfim, curioso, enfim, então é legal ir com guia se o cliente tivesse interesse, né? E se tiver em julho, ou finalzinho de junho, julho e agosto, então se combinou com aquele festival 29 de junho ali em La Rioja, perfeito, você vai cair aqui em julho, né? Ou tipo 30 de junho, ou seja, já tá julho, já tá os campos de lavanda bombando, e para você visitar os campos de lavanda. E se for coincidir, 2 finais de semana de julho tem Festival das Lavandas nessa região de Brihuega, de música, gratuito, muito legal, tá? Se não for nessa temporada, vamos visitar a fábrica de mel de Alcária, que essa região também, além das lavandas, é muito famosa por mel, então dá para degustar o mel. E, claro, compre os produtos à base de lavanda na cidade. A cidade é toda cheia de comércios, pequenos comércios de lavanda, vendendo essências, cheirinho para casa, shampoos, enfim, cosméticos, tá? Então é muito legal. Né? E aí jante também no restaurante do Hotel La Rotonda, porque o menu é bem extenso e Brihuega não tem tanta opção fora. É claro que tem alguns restaurantes que são mais simples, né? Mais bares, barra restaurante também, se o cliente quiser, obviamente, tem essa opção. Porque é uma cidade, né? Tem comércio, tem vida. E aí, gente, no outro dia, já do Cacilha Termal de Brihuega, vocês já podem ir embora para Baraja, se quiserem. Paga um late check-out, se for muito, se o voo for noturno. Ou realmente vai direto aí, se o voo for diurno, né? Eu saí direto aí para Barajas, entreguei meu carro lá, fiz a devolução lá, então 40 minutinhos você está realmente aí no aeroporto de Barajas, estou super tranquilo, tá? Ou volta para Madrid, dorme, claro, quantas noites o cliente quiser mais. Gente, muitas graças pelo tempo de vocês, aí 58 minutinhos de treinamento, espero que vocês tenham gostado, né? E o pessoal só quer viajar de fan trip, né, Maria? Aí tem que vender. Cadê as vendas? Só chamo para fan trip quem vende, hein, Maria? Vamos lá, fan trip para essa região não tem, não. Tá? Agora tá saindo fan trip de operadores para lá, mas são operadores, enfim, que vão visitar alguns dos hotéis, né? E o Gabriel, que trabalha na CT, né, vai para lá em breve ficar também nos 2 hotéis, se eu não me engano, os 2 5 estrelas, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos vender os hotéis Castilha Termal, vamos vender os produtos da Du. Pergunta para a CT, eu quero, tô com uma venda aqui de Turquia, eu quero aquele DMC da Carol. Eu não posso ajudar se comprar com o DMC, né? Tô com aqui de Índia, aquele DMC da Carol, a Cita, né? Então, aí vocês falem da gente. Pô, a gente também criou esse roteiro com carinho para vocês. Foi lá, pesquisou bonitinho, pegou um monte de material, blogs, TripAdvisor, montamos o roteiro, tô perfeitinho aqui para vocês venderem. E o cliente que gosta de vinho, vamos oferecer esse roteiro que tá lindo, né? Não precisa ter um super orçamento. O Marquês de Escala é um hotel mais puxado de preço, mas, pô, vale super a pena também, que ele é único, né? E é isso, o cliente que pediu a Badia de Retuerta oferece o Valbuena também, que ele vai gostar, é um hotel com preço 2 a 3 vezes mais baixo que a Badia.
O Brihuega é um super produto, pertinho de Madrid, dá para encaixar em qualquer roteiro. E quem for para Bilbao tem os Solares também. Então, esses hotéis são os que a gente mais vende, né? Aqui no Brasil. É isso, gente. Perfeito, Carol. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Muito bom o treinamento, né? Falar dos hotéis. Esse roteiro também tá muito bonito. Lindo, Carol. Obrigada aí pelo seu tempo, pelo seu Imagina. apoio. Bom, Imagina. Gente, vamos se inscrever, quem está aqui, quem não conhece a Du, no nosso webinar da semana que vem de Arábia Saudita, tá? Vai lá no linkzinho do Insta, nosso, que é o Du Network, quem não seguir ainda o nosso perfil, siga. E lá tem o linkzinho da inscrição do webinar. Vocês têm que se inscrever, tá bom? Tem que se inscrever, tem que preencher por nome, e-mail e tal, para receber o link, tá bom? Para vocês participarem, vai ser quinta que vem, às 10 da manhã. Então, não às 9, meus webinars são às 10. Obrigada, perfeito. Renata. Obrigada, Ju, Cris, Ivani, Maria, querida Maria Cristina, a Regina. Acho que a maioria que eu conheço, né? Mas é isso. Obrigadíssimo pela oportunidade. Vamos vender nos hotéis Castilha Termal. Isso aí. Obrigada, pessoal. Bom dia a Obrigado, todos. Tchau, Carol. tchau. Obrigado. Obrigada, obrigada, Carol, pode Gabriel. clicar aí um pouquinho, por favor. Ah, sim. Ah, Carol consegue? Consigo, tô aqui. Isso aí, isso aí. É.